Senhores, boa noite. Eu agradeço a presença de vocês. Gostaria de agradecer também especialmente ao pessoal da área de Alphaville, o pessoal da CEBAT, condomínio Centro Comercial de Alphaville e os demais condomínios que estão participando. Gostaria de passar a palavra ao nosso presidente, Edson Cândido, que posteriormente vai passar ao palestrante Engenheiro Cláudio. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Edson Cândido, sou arquiteto, né? Sou o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos daqui. E é um prazer muito grande a gente estar aqui hoje reunido, sabendo que quinta-feira, depois do dia de trabalho, é difícil a gente se reunir, né? Para poder falar sobre o nosso dia a dia, a nossa atividade, né? E as grandes batalhas que a gente tem por aí, que às vezes a gente não tem conhecimento. Então, como a Giovana falou, a associação está interessada que não só os engenheiros e arquitetos tenham conhecimento e tenham aproximação entre as pessoas, mas sim toda a população de Barueri. A gente está junto, sabendo que só junto a gente consegue resolver vários problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Tá? Então, a cada vez que a gente faz uma palestra, a gente fica preocupado. Eu, Giovana e a diretoria nossa fica tão preocupada. Que é difícil fazer uma palestra, está contando com as pessoas. Não vai vir, será que não vai vir? Então, né? E olha, eu agradeço vocês estarem aqui hoje. Tá? Agradeço ao engenheiro Cláudio, né, da palestra que vai ser apresentada agora. E vocês vão ver só que vai ser muito bom. E a gente não tem conhecimento do erro que a gente pode cometer. Né? Nós fizemos aqui algumas palestras que quem é engenheiro e arquiteto, quando preenche no RT, não sabe a responsabilidade que ele tem naquela assinatura que ele faz. E a gente sabe que engenheiro e arquiteto hoje, tem muitos caneteiros por aí, que são infelizmente contratados por empreiteiros, por gatos, que a gente chama aí no dia a dia. Então, não é possível, a nossa profissão, uma profissão tão importante na sociedade, né? Eu nunca tinha feito uma consulta com uma psicóloga. E uma sobrinha minha se formou agora no final do ano. Foi a primeira consulta que eu tive com um psicólogo. Né? Agora, qual de nós aqui que não precisou do engenheiro ou arquiteto? Né? Se a gente olhar aqui nessa mesa aqui, nesse auditório, em tudo que a gente olhar aqui, tem a mão do engenheiro e arquiteto. Em tudo que a gente tem na nossa vida. Então a gente precisa estar mais próximo, a gente precisa estar mais unido, e a gente precisa saber da importância nossa no dia a dia do desenvolvimento de uma cidade. Nós estamos junto com a Prefeitura de Barueri, né? Participando do grupo diretor, né? O projeto do grupo diretor daqui, do plano diretor. Então, o Barueri está crescendo, quem mora em Barueri sabe que a dificuldade que a gente vai ter daqui para frente. Né? Então, o Barueri está centralizado, e a centralização do Barueri está fazendo com que Santana de Parnaíba, Pirapora, vai gestionar tudo isso. Né? E a gente vê que hoje aqui em Barueri, os condomínios estão cada dia aumentando, né, Jeff? E a gente sabe a responsabilidade que tem um engenheiro, um arquiteto e um síndico de um prédio, de um condomínio. Então eu acho que essa palestra vai ser muito bom. A gente está aqui com a presença do pessoal do CAL. Eu queria agradecer. Eu fui conselheiro durante 6 anos no CAL, né? E eu sei da importância que a gente tem. Tá? Obrigado a todos. Cláudio, obrigado pela presença. Tá? Boa noite a todos. É um prazer realmente imenso falar para uma plateia tão seleta e interessada no assunto. Um agradecimento especial aos Edsons, né? Ao Tanaka e ao que falou, ao Marcelo, que a gente também entrou em contato, e principalmente um especial à Giovana, que de algum modo acreditou no nosso trabalho, e a gente pretende passar um tema que já está sendo conhecido, mas a norma é muito nova, né? No final a gente tem mais uma pitadinha para passar para vocês. E a sociedade como um todo, antes da norma pede a norma, e quando a norma vem, acaba criticando a norma porque ela é uma norma difícil de ser cumprida, é uma norma trabalhosa. E eu acredito que, fazendo as palavras do Edson, né, o grande momento mesmo, o que faz essa norma é a interação. A interação entre o consumidor, quem nos contrata, seja ele o síndico, seja ele o proprietário, né? O profissional, o arquiteto, o engenheiro, que, como vocês receberam a cartilinha, né, tem que praticar a ética, né? E é difícil, às vezes, a gente encontrar em profissionais, muitos caneteiros, que você falou. Então, essa situação é o que traz mais prejuízo à aplicação da norma. O desconhecimento e também a questão de como a norma é tratada nas edificações
tanto pela administradora quanto pelo síndico. O objetivo, né? Por que estamos aqui? Para orientar profissionais, síndicos, administradores, gerentes, todos aqueles que participam de condomínios em geral, sobre a norma 16.280 de gestão de reformas. O nome gestão, atentem-se, que a gente vai estar explicando, evidenciando as responsabilidades e os riscos envolvidos nos processos de reforma, utilizando a nossa experiência. Então tem um viés da minha experiência para passar para vocês a minha interpretação da norma, né? Então procurem também outras fontes de conhecimento para formar a opinião de vocês. A gente recomenda a compra do livro do Laudo de Reforma, foi recém-lançado pela editora Pini. Então é mais um... Isso aqui está mais voltado para quem elabora laudos de reforma, mas também traz um outro viés, uma outra opinião, que eu acho que é importante a gente não focar só em uma emissora de TV, só uma opinião de um profissional, para que vocês abram e formem a sua própria opinião sobre o assunto, né? E análise de casos adaptando ao contexto da norma, que é o que eu estou falando. O conteúdo desse programa é a própria NBR 16.280, as principais normas da ABNT relacionadas. Existe um estudo de cerca de mais de 900 normas para que a gente efetivamente coloque um prédio erigido, né? Uma construtora tem que seguir por volta desse número de normas. A lei do condomínio, os manuais elaborados pelo Secov, construtoras e incorporadoras, além da nossa experiência, como a gente evidenciou aqui para vocês. A nossa experiência profissional, então eu sou engenheiro civil, formado desde 97 pela FESP, antes eu fui técnico em edificações, e como eu milito muito em condomínio, a gente começou a especializar um pouquinho, tanto em direito imobiliário, incorporações, as próprias tabelas 12721 da NBR, que são as tabelas de fração ideal, área privativa, área comum, recebimento de condomínios, administração de condomínios pelo Secov e também na área de segurança do trabalho. E atuo como assistente técnico em vários processos com brigas envolvendo o direito imobiliário, seja de morador que tem infiltração, seja do síndico que foi acionado pelo morador. A gente vai estar debatendo aqui, tem bastante fotos para trazer para vocês, então... Apesar do chassi 41, a gente tem um bom quilômetro rodado aqui. Bom, os cenários que motivaram a elaboração da norma. A norma foi feita um pouquinho às pressas para dar uma satisfação à sociedade. Então a sociedade pediu, né? Todos devem lembrar do caso mais emblemático, que foi o desabamento no Rio de Janeiro em 2012. E logo em seguida ocorreu outro desabamento parcial em São Bernardo do Campo, também em 2012. Essas duas são as principais que motivaram, né? Mas o mercado já vinha com outros exemplos. Esse daqui não motivou a norma, mas eu quis trazer porque é um caso bem interessante. Isso deu inclusive no noticiário, salvo engano, aí no SPTV, durante o dia. Uma obra de manutenção da fachada, isso aqui é uma ampliação. Na hora que houve o destacamento em Santos, o prédio teve uma ligeira movimentação. Esse pilar ele inclinou-se entre o teto do pavimento térreo e o piso do primeiro. Todos sabem que na Baixada Santista o ataque da maresia, tudo isso é um pouco mais crítico, né? E as questões da manutenção, que é também uma norma que a gente vai estar colocando aqui, que é inerente a esse processo todo, é relacionada a esse processo todo, é um pouquinho mais negligenciada. Então veja que quem estava na obra de reforma, aparece a placa do cidadão da empresa que está fazendo a reforma, até explicar realmente o que está acontecendo, por enquanto ele é o foco, né? Então, são as questões assim, muitos de nós estamos expostos, então vamos nos utilizar bem dos documentos da ART, da RRT e de outros dispositivos que a gente vai estar apresentando aqui para os senhores. Outro desabamento parcial da sacada em Fortaleza, então está inerente ao uso da sacada, ao carregamento. Tem algum advogado aqui? Não, né? Tem? Então veio ao lugar certo. 2? Também? Não sabia, Giovana, mas depois disso aqui você vai ter bastante consultoria para fazer. Acho que é interessante a gente pegar o telefone deles, porque vamos precisar. Então vamos lá, a NBR 16.280 não é uma lei como os advogados costumam dizer, né? Mas para quem diz que não é uma lei, no Código de Defesa do Consumidor,
O artigo 39, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor diz: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, no caso nós aqui, engenheiros arquitetos, prestamos um serviço, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço de desacordo com as normas expedidas. Então, quando a gente está fazendo uma prestação de serviço, se a gente não está atendendo a norma, nós estamos causando um problema em relação ao código. Então, um advogado esperto pode pedir isso. Aquele cliente que você teve algum problema na obra, pode contratar um advogado, ir atrás de você em cima desse artigo. Então, assim, nós estamos muito expostos, muita atenção. Responsabilidade do síndico. Tem algum síndico aqui? Vamos lá. Espero que continuem síndicos depois do que eu vou falar. Vamos lá, quais são as responsabilidades de vocês, né? Conforme o Secov. Elaborar, implantar e acompanhar o programa de manutenção. Existe uma NBR específica, 5674. A gente vai estar falando um pouquinho. Supervisionar as atividades de manutenção, conservação e limpeza das áreas comuns e equipamentos coletivos do condomínio. Administrar os recursos para a realização da manutenção. Aprovar os recursos para a realização da manutenção. Manter o arquivo, importante, do síndico sempre completo e em condições de consulta, assim como repassá-lo ao seu sucessor. Isso é muito difícil a gente encontrar em condomínios. Registrar as manutenções realizadas. Muitas vezes elas são feitas, mas não tem um registro adequado. Coletar e arquivar os documentos relacionados às atividades de manutenção. Tudo isso daqui, na verdade, é a construtora que passa essa incumbência ao síndico, ao representante legal. Então, cuide que o filho é seu. De que maneira? Com essas prerrogativas, com base na NBR 5674. Então, contratar e treinar funcionários para execução das manutenções. E contratar empresas especializadas para realizar as manutenções. Veja que a palavra manutenção passa em praticamente toda a apresentação. Fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. Então, você é um empregador síndico, então, os seus funcionários direto e aqueles que você acolhe, são os prestadores de serviço que você, de certa maneira, contrata empresas terceirizadas, você é corresponsável pela segurança também. Então, a gente milita um pouquinho nessa área, em investigação, falta de guarda-corpo, falta de sinalização, pisos escorregadios e tudo mais. A gente pode ficar aqui, mas não é objeto hoje da apresentação. Gestão de reformas. Palavra gestão. Qual é o escopo da NBR 16280-2014 com uma pimentinha no final? Então, essa norma, ela estabelece requisitos para o sistema de controle de processos, projetos, execução e segurança, incluindo meios principalmente para prevenção, né? Prevenção de perda de desempenho decorrente das ações de intervenção gerais ou pontuais do sistema. Essa questão está ligada à norma de desempenho, então você não pode afetar o desempenho ao que foi previsto em projeto, não pode interferir nesse sistema. Então a norma já vem para travar isso. Planejamento, projetos e análises de implicações para a reforma da edificação. Então você tem que planejar, você tem que ter atenção aos projetos e análises técnicas para as reformas da edificação. Quando eu falo reforma, não é só apartamento, está também embutida a área privativa, ok? Então o síndico tem que fazer a lição de casa para cobrar também do condômino para ele fazer o seu trabalho e ter o seu responsável técnico. A alteração das características originais da edificação ou suas funções. Tudo aquilo que está no projeto deve ser asbiltado, tudo aquilo que está no projeto deve ser planejado, pensado, de forma a que eu não perca as funções a que foi previsto ou não diminua a vida útil de projeto. Se faz isso só com profissionais. Descrição das características da execução das obras de reforma. Então tudo está descrito no memorial descritivo, num projeto acompanhado, tudo. Valoriza a nossa classe, basta que a gente seja ético, unido e use dessas ferramentas. Segurança da edificação, do entorno e dos usuários. Segurança também está ligado à rota de fuga, segurança contra incêndio, não só a segurança patrimonial. Segurança em relação ao uso, o uso da laje com alguma guarda de materiais ou alguma alteração
de um jardim, aí colocou terra numa laje do térreo que não foi prevista por uma carga de terra. Tudo isso está implícito nesses sistemas. Então o profissional vai orientar a você fazer ou não o uso daquela área para aquela finalidade. E o registro documental da situação de edificação, antes, durante e depois da reforma. É um processo que tem planejamento, que analisa, um processo que monitora e um processo que arquiva. Monitora e arquiva. Então tem do começo ao fim da obra todo o prontuário. E a supervisão técnica dos processos da obra. Então ela traz controle. Então, aquelas questões que eu disse que o síndico era a incumbência dele no início, agora tem mais essa. As normas relacionadas que eu falei aos senhores. Essa é a mais nova de todas, que é a 15575, 2013. Então, projetos protocolados a partir de julho de 2013 terão que atender à norma de desempenho. Norma de desempenho agora vai tratar um pouquinho mais as questões de acústica. Então, provavelmente nós encontraremos em reformas de apartamento ou algum artifício em algum colchão de lâmina, alguma manta para diminuir a vibração e os ruídos entre os apartamentos. Então, assim, o cuidado de quem vai reformar para não danificar ou recuperar, né, o sistema da melhor maneira possível sem afetar o desempenho. Então, mais uma questão. Os processos protocolizados anteriormente à data dessa norma de desempenho não tem obrigação de atender. Ainda que a tramitação... Mais especificamente, se eu não errei a data, é 19 de julho de 2013. Ainda que a conclusão desse processo tenha sido posterior. Sim, é a data de protocolo. O que a norma... E só para edificação residencial. O fato é que provavelmente isso vai acabar sendo estendido às edificações como um todo, utilizado em jurisprudência. É o único documento que existe nesse sentido, ele vai acabar sendo utilizado. Mas a origem dele, a teologia dele foi para edificação residencial, mais precisamente para os imóveis populares. No início lá, que ela demorou a ser... foi rediscutida, demorou uns 3 anos aí, ela seria para o Minha Casa Minha Vida, a habitação de padrão popular, né? Então ela foi um pouquinho aperfeiçoada e chegamos a essa norma. A norma 14037 de 2011, ela era mais antiga e foi reformulada, que é de manual, uso, operação de manutenção. As edificações mais recentes, o proprietário recebe um manual do apartamento, tô certo? O síndico recebe o manual das áreas comuns ou o manual do síndico. Então, é essa norma aqui. E lá contém para o síndico a programação de manutenção e no apartamento a programação também de manutenção do apartamento, que muitos moradores acabam não respeitando ou nem sequer fazendo uso ou leitura desse manual. Quem faz a reforma alterou, tem que informar o que foi alterado no manual. É o que manda a NBR 16680. Colocou um sistema diferente do original, tem que informar no manual e tem que dizer como é que cuida. É o nosso Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? A NBR 5674, que eu falei agora há pouco, gestão da manutenção. Então não é simplesmente fazer a manutenção, é um programa de gestão. Como começa, quais os sistemas estão embutidos, quais os contratos estão lá, de que forma periódica você faz o controle da manutenção. E os registros. E a 5671, essa é a mais antiga, de participação dos intervenientes em serviços de obras de engenharia e arquitetura. Isso está, parece que, até sendo feita uma nova consulta para atualização. Mas ela é ainda vigente. E eu trouxe ela um pouquinho aqui, que diz respeito mais a nós técnicos, né? Os intervenientes, somos nós que vamos participar. Define quem é o responsável pelo quê na construção civil. Ela explica aqui direitos e deveres do proprietário, do projetista, do executante, do fiscal, do empreiteiro, do consumidor, de toda a cadeia da construção civil. Tá? E é prerrogativa do usuário receber do adquirente o manual de uso, operação e manutenção do empreendimento. Quando eu falo empreendimento, o apartamento também está envolvido. E, no item 6, instruções da redação do registro de ocorrências de obra, definindo a sua guarda como responsabilidade do executante. Aqui, aí nós vamos fazer a propagandinha, né? Vocês têm pela ACEB uma cartilha.
Uma cadernetinha onde vocês abrem o registro da obra e fazem todas as anotações referente à obra. Então, a Giovana pode disponibilizar depois o acesso a essa cartilha e como ter acesso a essas informações. Então, há um trabalho muito legal aqui da associação. Então, os termos e indefinições, isso aqui é importante para as perguntas, isso pode, isso não pode, precisa derreter, não precisa derreter, é importante a gente conceituar. Conservação, conjunto de operação que visa reparar, preservar ou manter em bom estado a edificação existente. Uma pintura. Reforma, alteração das condições da edificação com ou sem mudança de uso, com ou sem mudança de área, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança, e que não seja a manutenção ou conservação. Então, isso é a definição da norma 16.280. E na norma 16.280, só existem duas empresas que podem trabalhar no condomínio. A empresa capacitada, que é uma organização ou pessoa que tenha recebido capacitação, orientação e responsabilidade profissional habilitado, e que trabalhe sobre responsabilidade desse profissional habilitado conforme a NBR 5674. Ou a empresa especializada, que é a organização profissional liberal que exerce a função, nós engenheiros ou arquitetos, né, com a qualificação e competência técnica especificada. Aquele empreiteiro, ele pode ser considerado uma empresa capacitada, se ele tiver a supervisão, a orientação e estar sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Perceberam? Um profissional simples, solto no apartamento, não é uma empresa capacitada. E se a gente olhar para o mercado, vai ser muito difícil a gente encontrar uma empresa capacitada que você possa passar a mão no telefone ou passar um e-mail e trazê-lo para a sua obra. Eu antecipei e trouxe a tabela, que é anexo da norma, que dão alguns exemplos, são só alguns exemplos da tabela, para que a gente possa exemplificar um pouquinho. Eu só tenho empresa especializada ou capacitada. Por exemplo, para equipamentos industrializados, ar-condicionado. Quando eu vou fazer qualquer reforma para a instalação do equipamento industrializado, com características diferentes das previstas originalmente em projeto, diretamente em empresa especializada. Tem que ter engenheiro arquiteto cuidando do assunto. Se eu vou simplesmente fazer uma reforma para continuidade do uso, não vou alterar as características, eu posso fazer com empresa capacitada, que tem lá no seu corpo técnico um engenheiro ou um profissional habilitado. Pode ser um técnico, mas ele é treinado, é supervisionado e toda a empresa dele tem um responsável, perfeito? Ou alguns responsáveis. É um cenário difícil de a gente encontrar no mercado brasileiro. E lá embaixo só a notinha que consta na tabelinha. Empresas especializadas apresentam anotações de responsabilidade técnica sobre trabalhos executados. Esses documentos classificam a atividade e informam o nome do profissional responsável por elas. Ok? São as únicas empresas que podem trabalhar no apartamento. Percebam. A legislação aqui de Barueri, que a gente fez uma pesquisinha para adaptar a apresentação para os senhores, né? Então, o código é de 91. Então, quando perguntar lá se pode ou não pode, lembre-se, isso aqui é vigente desde 91. Artigo 3. Todas as obras de construção, demolição, acréscimo, modificação ou reforma de edificações depende de prévia aprovação dos respectivos projetos e expedição dos seguintes alvarás da prefeitura. Pertinentes da prefeitura. Perfeito? Então está dizendo todas. Aí vamos um pouquinho mais a fundo. Os projetos arquitetônicos de reforma, construção ou acréscimo de edificações deverão possibilitar perfeita caracterização. A conservar na legenda, a demolir, a edificar. Ou seja, está tudo aqui, ó. Partes a conservar em azul, partes a demolir em amarelo. Tem uma regra. Até quando a gente recebe os projetos, falo um pouquinho mais de São Paulo, onde eu atuo, né? A gente tem uma grande dificuldade, isso é um grande universo de legendas diferenciados, né? Tem uma grande dificuldade da gente fazer as interpretações, às vezes falta informação. Então a Prefeitura de Barueri já fez inclusive um regramento.
E estão livres desse projeto somente, né, pequenos reparos internos nas edificações ou substituição de caixilho. Confesso a vocês que eu não entendi a substituição de caixilhos na legislação em 1991. Tá? Mas só isso daqui está livre do projeto, não do alvará, não da permissão, não do pedido da prefeitura. Novamente, vocês têm a cartilha para fazer uso. Bom, então um pouquinho mais na área onde a gente milita e trazendo a experiência do que a gente já tem de mercado. O incorporador e construtor, ele utiliza de algumas prerrogativas para também se defender. Até porque vão passar outros profissionais alterando a edificação, fazendo a manutenção ou não fazendo a manutenção naquele empreendimento a qual ele fez ele é responsável pela implantação. Na situação aqui, o que eu queria passar para vocês, o que ele mais utiliza, o incorporador, né? Ele atende às normas, essas mais de 900 normas da NBR que ele tem que atender para deixar o prédio construído, né? Só que ele utiliza da convenção, do regulamento interno e dos manuais fornecidos ao condomínio e ao proprietário para colocar algumas cláusulas importantes. Então quem já leu vai identificar isso aqui. O piso das garagens do subsolo não é impermeabilizado e não pode ser lavado. É proibida a lavagem dos pisos da cozinha e das áreas de serviço. É proibido alterar ou decorar paredes e esquadrias que confrontam com as áreas comuns ou externas do edifício com a tonalidade ou cores diversas das empregadas no conjunto, preservando a concepção original do empreendimento. Não executar em sua propriedade qualquer instalação que importe em sobrecarga para o edifício maior que 150 kg por metro quadrado. Já deu o carregamento da laje. É proibido a remoção ou abertura das paredes no interior das unidades. Isso dependendo... Então, são exemplos. Isso aqui a gente pode estar falando de alvenaria autoportante, tem características diferentes das edificações. É proibida a instalação de equipamentos elétricos com capacidade superior à indicada no manual do proprietário. Então, assim, ele escreve isso daqui no manual para se defender e dizer a regra. Serve muito para assistência técnica de construtora. Mexeu? Não atendeu? De quem é a culpa? Perdeu a garantia. Em síntese, é isso. Mas se nós profissionais estamos atuando na reforma daquele apartamento, nós devemos ter a obrigação de ler, de se atentar e de orientar o nosso consumidor. Senão, vai sobrar para a gente vai precisar do telefone da Giovana e do Pedro de Alcântara. Nós vamos precisar de se defender, vamos precisar de um advogado aí. Bom, então para não ficar sonolenta, eu vou apresentar alguns casos que a gente atendeu antes da norma e que eu trouxe para o contexto, tá bom? Bom, essa é uma reforma num apartamento de altíssimo padrão. É o primeiro piso, mas eles, como é alto padrão, nunca tem primeiro, nunca tem segundo, é tudo terceiro andar para cima, tá, gente? Abaixo tem academia, tem um mezanino, tem uma série de áreas sociais e o proprietário queria fazer as alterações de todo o posicionamento das louças sanitárias. Vai ter que perfurar a laje e vai ter que ir até o pavimento inferior e fazer todo o remanejamento das tubulações, né? Então, foi pedido ao condomínio autorização para fazer a obra e isolamento de sala de ginástica, ocorreu uma série de isolamentos em toda a planta do térreo e mezanino, né? E só que a gente encontra esse tipo de situação aqui, ó. Isso aqui não foi o empreiteiro da obra, não foi o engenheiro da obra que fez. São registros anteriores. Então é bom o quê? Também fazer um laudo, fazer um registro fotográfico da situação a qual você que está chegando na obra está encontrando. Para você ter uma situação antes da sua responsabilidade ser iniciada. Então já estou dando algumas ferramentinhas para os senhores, tá? Aqui, à esquerda, o apartamento no piso superior que estava fazendo uma reforma, troca de revestimentos, com alguma alteração elétrica. À direita, o apartamento inferior. No corte, que até está sendo bem feito, com maquita pelo profissional, ele, por um azar, para passar a tomada de um lado para o outro, ele acertou exatamente a linha da laje mais frágil onde passava o eletroduto. Isso daqui teve que ter a minha intervenção, não precisava de mais nada, a não ser fechar com uma argamassa polimérica super simples, mas embaixo vocês não sabiam o tamanho da encrenca que estava, né? Porque caiu em cima da cabeça da mulher que estava dormindo sobre a cama. Então só depois de vários pareceres, vários cálculos estruturais, uma despesa enorme para provar que isso não tinha nenhum tipo de risco,
infelizmente foi um acidente de obra, a obra foi liberada. Esse é um edifício, mais ampliado aqui a cobertura, onde foi instalada uma cobertura improvisada. Se fosse aqui em Barueri, a gente tinha que pedir autorização, aumento de área, provavelmente não teria aí a autorização, mas vamos supor que teve, né? Olha a inclinação e joga em toda a fachada a água. Quem reclamou? Esse morador nessa unidade, que quando chove tem uma cachoeira. Então assim, os conflitos ocorrem, gente, né? Então quem assinou esse projeto aqui? Foram um de vocês? Então tomem cuidado. No mesmo prédio, pé direito duplo na cobertura, fechamento de vidro. Por sorte, caiu para dentro. 22º andar. Então, atenção. Assinar um RT não é só para receber um cheque, não. Aqui é o pessoal do Corpo de Bombeiros que estava fazendo o atendimento e a moradora pôs o dedo na cara do síndico, responsabilizando ele pelo acidente. Eu sempre trabalho geralmente pelo condomínio, tá, gente? Por isso que eu tenho bastante foto de edifícios, porque a gente vai atender, né? E quem falou de psicólogo, né? Psiquiátrica, né? É um bom caminho. Pode deixar o cartãozinho lá que tem bastante cliente. Porque às vezes o problema não é mais de engenharia, né? Bom, aqui é a fachada do edifício, que tem cerâmica e tinha desplacamento de cerâmica. Então o condomínio precisa corrigir, né? Vai cair na área social aqui, risco à vida, né? Como fazer a correção? Passando pelaquela cobertura improvisada do apartamento, né? Ao qual deixa o funcionário com mais dificuldade, ele vai cobrar mais caro, vai estar sujeito a mais acidente de trabalho, porque ele tem que transpor agora uma cobertura. E tinha um aviso bem claro, né? Porque isso aqui teve liminar judicial para ele descer. Se quebrar minha cobertura, vai pagar. Esse aqui é um outro prédio no Morumbi. Aí o pessoal vai brincando de... Qual é a fachada agora, né, gente? A gente precisa entender o que é alteração de fachada, né? A fachada é aquela original que está lá atrás, beijinha, ou aquela que eu coloco o vidro, e agora é tudo fachada do vidro. Né? Eu estou começando a entrar em crise existencial por conta disso. E aqui à direita, eram 2 caixilhas, tá, gente? Agora foi removida a alvenaria e foi feito uma limpeza. Ficou mais bonito mesmo, a integração de piso. Mas é esse tipo de situação que muitas vezes na Assembleia pode liberar o fechamento. Liberou o fechamento, liberou geral. Liberou o nivelamento, liberou toda a parte interna. Então, assim, muita atenção também a síndicos e administradores para essa Assembleia. Regre bem, coloque as situações para que a gente não tenha esse tipo de situação. E, em particular, ninguém conversa com a prefeitura, né? Terraço aberto, né? Os arquitetos. Vai ter alteração na área computável de IPTU? Se eu fechar lá o caixilho, não... vai ter, né? Então, assim, pedindo lá na prefeitura, provavelmente não vai passar. E também a prefeitura, não sei em Barueri, em São Paulo, não está preparada. A perspectiva é um projeto, pelo menos, fazer uns 2 aninhos lá para começar a ter algum tipo de retorno ou comunique-se. Então, inviabiliza a obra também, tem essa dificuldade. O poder público não está preparado para atender. Tudo isso, gente, é uma norma que fez aí 1 ano, 1 ano e meio, né? E a primeira norma já sofreu uma alteração, né? Já foi modificada, já foi reformada a obra. A NBR 16280 sofreu reforma. Com projeto e tudo, não sei, né? Mas sofreu uma reforma. Foi, acho, quase um recorde, acho que da NBR, da BNT. E depois vou mostrar um pouquinho para os senhores. Aqui dentro, na bancada que foi alterada, aqui é a área de serviço, ou lavanderia do apartamento. São aqueles apartamentos um pouquinho mais modestos. Aqui à esquerda é a continuidade da cozinha, a bancada da pia, né? Então essa bancada foi modificada e o profissional capacitado, o encanador, fez uma adaptação para ligar outros equipamentos a uma torneira e esse tubo aqui está solto. E aqui é um shaft, 8º andar, todos para baixo, o tubo rompeu e sofreram vazamentos. Então, a gente foi de andar por andar, verificando todos... Aí eu faço o laudo, né? Avalio o que danificou, o que não danificou. Eu vivo disso também, gente. Bom, na área de cobertura, eu gosto de trazer esses casos porque é importante a gente refletir, principalmente para a gente saber o que tem na nossa chegada como profissional. É bom catalogar, bom se proteger antes de você pegar o serviço. Isso daqui na área comum do edifício,
o edifício tem uma torre de uma empresa de telefonia e o apartamento não é o de cobertura, é do último pavimento, que é um padrão um pouquinho mais modesto, reclama das trincas no bordo superior, que a gente, que é da área, sabe que é de movimentação térmica. A última laje é a mais complexa mesmo, então ela está inerente, sujeita a movimentações. Mas por conta desta obra, que é numa área comum, onde eu preciso também ter as regras, isso foi antes da NBR, mas eu estou trazendo os casos. Então, cuidado com interferências em área comum, que o morador também pode criticar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas como eu não tinha nenhum registro cautelar, ou seja, antes de entrar na obra, faço um laudo cautelar. Isso serve muito para a construtora, né? Vai edificar um prédio, pega os terrenos vizinhos que podem ter influência da obra, registra o estado antes da obra, o laudo cautelar, para que se houver algum tipo de reclamação, você tenha uma foto, você tenha um laudo, você tenha um registro para fazer a comparação. Isso já estava, isso não estava, isso é devido, isso não é devido. Né? Funciona 100%, mas funciona com uma alta taxa de sucesso. Se eu não tenho, de quem é a culpa? O síndico, né? Fez a obra, autorizou, está ganhando reforma no meu apartamento. Esse é o contexto, muitas vezes, que eu chego nos prédios para a gente fazer atendimento. Aqui é outro apartamento, com outro tipo de torre, né? Mais leve ainda, só no topo e com alguns equipamentos, que foi cobrado até destacamento de piso, gente. Trincas, e esse profissional aqui, o pintor que está pintando, ele está passando só massa acrílica na trinca. Vai resolver? Não. O que o morador fala? Ah, a carga lá está influindo no meu apartamento. Então a norma também, se a gente tem mais qualificação nesse processo, a gente vai conseguir pelo menos ter um nível de estresse um pouco menor. Esse daqui é o puxadinho do zelador, apartamento na região nobre, lá na Paulista. O condomínio ficou com dó do zelador, que teve mais um filho e fez mais um quarto para ele. Né? Olhando de cima, eu tinha o beiral do edifício e eu fiz um anexo, uma construção em anexa. Então, tinha empoçamento d'água e pela laje, olhando de dentro do dormitório para o teto, eu tenho essa junta, que é uma junta natural. Uma construção nova ligada a uma construção velha. A mulher do zelador não aguentou e saiu de casa. Então, não dá para convencer. Não tem nenhum risco, é para fazer uma junta, mas é uma obra sem projeto, com aumento de área, uma obra que o condomínio aprovou em assembleia para ajudar o funcionário e foi questionado. Esse daqui já é de mídia, foi um dos últimos acidentes que foi circulado, né? Esse no Rio de Janeiro, que é a explosão do prédio do tal alemão, né? Que ainda não se sabe muito o que ocorreu, mas julga-se por alguns registros de que pode ter sido algum tipo de falha no aquecimento. Né? Então, eu só trago pelo seguinte, ele mantém o equipamento, quem mexeu no equipamento, foi empresa capacitada, foi empresa especializada, o que foi feito, para trazer essa discussão para os senhores. Então, assim, depois da norma, esse aqui é 2015, implantada, a gente tem que fazer reflexão que ainda a gente precisa caminhar muito ainda no controle, na responsabilidade, para que a gente tenha um mínimo de, o máximo de segurança possível. Só um parênteses. Eu me lembro desse caso aí. Esse foi recente? Recente, né? E eu me lembro do laudo da Polícia Técnica, que parece que, no caso específico, que ficou inclusive se achando que o cara tinha se suicidado, né? Mas eles chegaram à conclusão, cara, por um pequeno detalhe, que o cara, apareceu ele subindo no elevador com alguns equipamentos e ele tinha comprado, e ele trocou. Ele foi a empresa capacitada. Fizeram uma sobreposição de azulejo na área de serviço. E ele trocou a mangueira do gás. E aí ele colocou, e descobriram por conta disso, ele passou o Teflon para colocar no gás. Só que como tinha feito a sobreposição de piso, não chegou no Ele não chegou a então conectar a peça corretamente. Isso, ele apertou e aí começou a vazar por ali. E aí explodiu tudo. Você sabe... Descobriram porque o Teflon não estava gasto até o final. Então, porque estava faltando rosca. Percebe que ele foi a empresa capacitada. Ele foi lá e trocou. Uma coisa muito simples também que envolve a instalação de fogão.
Principalmente quando você muda a concessionária. Se é o gás de rua ou se é o cilindro, o GLP. As pressões são diferentes, o equipamento tem que ser convertido por técnico e são mangueiras diferentes. Então, assim, são atenções que aí está limitado ao proprietário mesmo, mas tem que cuidar, está escrito provavelmente no manual do proprietário do apartamento, mas ele não lê, ele não se atenta. E o pior, né? É uma unidade que coloca em risco toda a edificação. O que é o mais sério no condomínio, por isso que a norma veio para tentar regrar. Isso aqui é só por curiosidade para a gente também trazer. Isso aqui é um prédio de realmente habitação popular, em Guarapiranga, em São Paulo. E essa aqui são realmente rachaduras, não são trincas, de recalque. Então, é uma moradia popular, infelizmente, muito negligenciada. E muitas vezes a gente chega como profissional, aqui tem uma ampliação, uma lupa, mas você tem vícios patológicos que não vão ser inerentes à sua obra. Então procurem também, sei que eu estou fazendo o advogado do diabo, mas procurem checar o histórico, não entrarem de primeira e embarcar na obra, sem pelo menos vocês se aclimatarem, verem onde os senhores estão pisando. Muitas vezes o proprietário tem informação e não passa. E vamos lá, quais são os requisitos para a gestão de reforma? Quando a gente fala gestão, gente, é programa. Isso tem que ter começo, meio e fim, e isso tem que ter documento da ação no começo, durante e no fim. Então, planejamento ao descarte de resíduo, a norma vai interferir. Então, ela fala até no descarte, para onde você despeja o resíduo. Se trabalha com amianto, se não trabalha com amianto. Aí é uma brincadeirinha só para vocês fixarem, né? Aqui teve bastante planejamento. Então tem um fluxograma que está na norma, né? Só para exemplificar o que eu vou seguir nos próximos slides, né? Então tem um desejo do início da reforma, você elabora os seus requisitos, apresenta ao síndico, se ok, tem o termo de permissão, se não, o síndico tem que emitir as justificativas para você corrigir esses requisitos. Aí o síndico vai interpretar se precisa ou não do auxílio do profissional, engenheiro ou arquiteto, para estar auxiliando. Percebam que o ideal é você ter um profissional assessorando o síndico e na outra ponta um outro profissional assessorando o proprietário. Alguns condomínios eu ainda não conheço, mas ouvi citações, contratam um profissional só para cuidar de todo o processo. Então ele é contratado pelo condomínio e todos os apartamentos que necessitam da reforma, ele acaba fazendo o gerenciamento, tá? O importante é o controle. Feito essa liberação, você começa a obra e, se caso tudo correr bem, vai direto para os documentos finais. Caso não, precisa corrigir o processo, adequar o projeto, submeter a nova avaliação desse profissional ou do síndico para continuar a obra. Mais ou menos é esse o fluxo que eu vou estar detalhando aqui para vocês. Então, os requisitos para a gestão das reformas. O serviço de reforma deve atender um plano formal de diretrizes que compete à preservação dos sistemas de segurança existentes na edificação. Em vermelho é porque isso já tem a alteração da nova norma. Então, os textos que estão em vermelho. Na verdade, a norma foi alterada, mas praticamente não se mudou muita coisa. Deu-se mais responsabilidade e poder ao síndico, né? Com o poder vem a responsabilidade. E ele vai precisar de um profissional para o assessorar também com esse poder ou essa responsabilidade. A gente detalha um pouquinho mais lá no final. Apresentar toda e qualquer modificação que altere ou comprometa a segurança da edificação ou do seu entorno. Do seu entorno pode ser o apartamento de cima, pode ser o apartamento de baixo, pode ser o apartamento da lateral. Importante isso. Análise da incorporadora ou construtora e do projetista dentro do prazo decadencial. Dentro do prazo da garantia. Informar ao construtor ou ao incorporador. Isso daqui está sendo pulado, mas a norma diz que é para isso. Claro, o incorporador tendo a informação que a unidade está sendo alterada é um grande prato cheio para ele falar aquela palavra mágica dele. Está fora da garantia. Após esse prazo, o responsável técnico designado pelo síndico deve efetuar a análise. Então, até os primeiros 5 anos, em tese, nós teríamos 2 proteções. Submeto a análise da prefeitura. Já tem um filtro, não tenho? A prefeitura vai vetar muita coisa. Submeto à construtora.
Ela vai vetar ou vai liberar muita coisa. Então você vai ter uma área de controle melhor. Mas não é o que o mercado faz. Não é o que o mercado está praticando. Estão pulando essas etapas. Meios que protejam os usuários das edificações de eventuais danos ou prejuízos decorrentes da execução dos serviços de reforma e sua vizinhança. Mexi num terraço, tratei a impermeabilização, não tratei, está exposto, tirei um telhado, fatalmente, se você não tiver um planejamento, se chover, você vai ter danos às unidades inferiores. Então, criar meios para isso. Descrição dos processos de forma clara e objetiva, que também é complicado, atendendo aos regulamentos exigíveis para a realização das obras e a sua forma de comunicação. Alguns condomínios eu já vi, já tem um cronograma na porta do apartamento, dizendo quem é o responsável, telefone, mas são poucos ainda. Quando aplicável, o registro e aprovação dos órgãos competentes e pelo condomínio, exigidos para execução. Quando aplicável, a gente já viu que todas as obras aqui em Barueri, né? Então, quando aplicável, no meu entendimento, todas. Definição dos responsáveis e suas atribuições em todas as fases do processo. Previsão de recursos para planejamento da reforma, materiais técnicos, financeiros, fala até em financeiro, se você vai ter dinheiro para fazer a tua obra. E humanos, imagine uma obra paralisada no meio, numa cobertura que não fez a impermeabilização. Tamanho da encrenca que é isso aí. Financeiros e humanos capazes de atender às interferências nos diferentes sistemas da edificação e promover informações e condições para prevenir ou mitigar riscos. Garantia de que a reforma não prejudicará a continuidade dos diferentes tipos de manutenção da edificação após a obra. Lembra o caso da fachada? Fez aquela cobertura, né? Está intervindo, está alterando, está criando risco. Requisitos para a realização da reforma, áreas comuns ou privativas. Então, as alterações que afetem a estrutura, as vedações ou qualquer sistema da unidade ou edificação devem possuir plano de reforma para o encaminhamento e comunicação formal para análise antes do início da obra de reforma ao síndico do condomínio. Este deve ser elaborado por profissional habilitado, contendo a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, e deve atender às seguintes condições. A. O atendimento à legislação, voltando aí de novo para a legislação. Estudo que garanta a segurança da edificação, rota de fuga, então, se você vai alterar algum tipo de prumada, o que interfere, o que não interfere, então você tem que estar seguro do que você está fazendo, tem que promover estudos. Autorização para circulação, então o síndico vai mandar uma autorização, se ele concordar com a obra, para a circulação nas dependências da edificação, dos materiais, que são os insumos, dos funcionários, que realizarão as obras nos horários permitidos pela convenção e regulamento da edificação. Apresentação dos projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas quando aplicáveis. Escopo dos serviços a serem realizados. Identificação de atividades que propiciem a geração de ruídos. Estou atendendo muito o caso de barulho, hein, gente? Estou atendendo. Com previsão de níveis de pressão sonora máxima durante a obra. Identificação de uso de materiais tóxicos, combustíveis ou inflamáveis. Até a característica do material que vocês estão trabalhando na obra. Localização e implicações no entorno da obra. Minha recomendação é que vocês vistoriem os apartamentos vizinhos, porque se o morador for bastante chato, ele vai ser uma pedra no seu sapato. Então verifique se ele já tem a trinca e registra. Verifique se ele já tem um vazamento e registra. O cronograma da reforma, dados das empresas, profissionais, funcionários envolvidos na realização da reforma, a responsabilidade técnica do projeto pela execução e pela supervisão das obras. Quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente. A gente falou da norma do interveniente, 5671. Planejamento para o descarte do resíduo. Lembra da caçamba que eu coloquei lá? Em atendimento à legislação vigente. E o estabelecimento do local de armazenamento dos insumos a serem empregados e registros gerados. Gente, uma simples instalação de um piso, vou dar um exemplo, um porcelanato num apartamento, né, que poderia ser feito por uma empresa capacitada. Então, aquelas perguntinhas, isso pode, isso não pode? Né, pode gerar um transtorno no simples fato dele acumular as caixas de material, a carga de piso, no centro da laje dele. Se ele não dividir, não distribuir essa carga. Pode ultrapassar aqueles 150, 200 kg por metro quadrado. Se ele é capacitado, ele foi treinado, lembra? Ele tem uma supervisão de um engenheiro ou arquiteto para orientação. Se ele não é capacitado, que é o nosso caso, que a gente tem visto aí, vai ficar às vezes difícil. E é um pedreiro muito bom, coloca bonitinho, tudo alinhadinho.
mas infelizmente ele pode gerar um transtorno para você. E implicações sobre o manual do uso, da operação e da manutenção das edificações conforme NBR 14037. Então, aquele sistema que for alterado deve ser revisado no manual e orientar o seu consumidor a o uso e a manutenção e a conservação daquele equipamento. Senão você pode ser chamado à responsabilidade por não ter entregue um produto, né? A gente trabalha com produtos, serviços, né? Inadequado, não atendendo às normas vigentes pelo Código de Defesa do Consumidor, que eu já falei, aí vira uma lei, né? Aí já estamos fritos. Por favor, você disse, por exemplo, nesse caso do armazenamento inadequado lá, da sobrecarga, pode gerar uma responsabilidade para quem você estava se referindo? Na verdade, vamos lá. Quem liberou a obra? Sim, sim. Vamos supor que você tenha um procedimento ao qual você, como síndica, ou liberou ou contratou um engenheiro ou arquiteto para lhe assessorar. Né? Foi apresentado um plano de reforma para você, com um responsável técnico. Diretamente, esse responsável técnico vai ser chamado. Diretamente. Nunca o síndico sai ileso. Tem uma palavra chamada corresponsabilidade. Não, sim, né? Mas aí você tem um outro profissional, né, que a gente ainda vai comentar, você vai ter que, durante a obra, criar mecanismos de controle. Você síndica. Tá? A gente vai chegar um pouquinho. Durante a obra você tem alguns preceitos. Eu não concordo muito com isso, mas a norma está aí. Tem que ter disponibilidade para ficar... Exato, eu vou dizer isso daqui. Isso, eu esperava que a reforma da NBR atendesse um pouquinho mais a esse aspecto, não foi o que eu observei. Então vamos lá, se você teve esse planejamento, então você tem dois responsáveis, né? O do apartamento e o teu profissional que liberou junto com você. Caso vocês do condomínio, é só para colocar o piso, não precisa de RT. O que você está chamando como síndica? Mais responsabilidade. Então essa ação você já não tem mais o profissional para culpar. Então é você ou o seu... o teu profissional. Não é só a empresa capacitada? Em tese... Poderia ser o técnico, por exemplo? Em tese, sim. Existe um pedreiro técnico capacitado no mercado? É aí que está. A norma é muito bonita, né? Mas não tem as ferramentas no mercado. Entende? Como eu, síndica, vou fazer exigência legal, se a própria norma não exige... Não, vamos lá. Como é que comprova se ele é o capacitado ou não? Então, é isso que eu estou dizendo. Se a gente for num arquivo que, na prefeitura, a empresa dele, desse pedreiro, tem que ter um processo junto à prefeitura, para ele ser uma empresa habilitada no mercado, né? O contrato social vai exigir, entre aspas, um profissional legalmente habilitado para ser o responsável pela empresa dele, porque ele não tem a competência técnica. Mas esse cenário não existe, porque esse autônomo ele não está registrado. É o que eu estou dizendo. Quando a gente faz as concessões, a gente vem trazendo para nós, síndicos e responsáveis que estamos atuando do lado do síndico, mais responsabilidade. Caso alguma coisa dê errado, porque o profissional que está lá não tem a supervisão de um profissional. Então a chance dele fazer uma besteira é maior. Então você traz para você a ação de controle e você tem que controlar, que eu vou explicar aqui. É obrigação do síndico. Então, monitorar. Eu tenho o respaldo de chegar e falar assim, não aceito se você não comprovar que a empresa é capacitada, que tem um profissional por trás. A norma não vai te proteger em relação a isso. Isso. Ao final aqui eu quero comentar mais algumas coisinhas mais específicas com vocês e é difícil, é uma norma difícil de ser praticada. E tem uma coisa que eu gostaria de colocar até, que eu andei lendo, apesar de não ser advogado nada, que é o seguinte, eu vi inclusive numa jurisprudência do advogado levantando a seguinte tese: quem legisla, as pessoas são obrigadas a cumprir ou não em função de uma lei, né? Você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não seja expresso numa lei, e você não pode ser culpado. Existe uma lei do síndico. Dentro dessa lei existe uma série de obrigações. A ANBR, ela não é uma lei. Foi o que eu comentei. É uma norma. Então, inclusive, muitos processos na justiça, nesse caso aí, ele não está se ganho de causa para alguém que alega que a norma, porque ela não está, ela não sobrepõe, ela regulamenta, porém ela não tem efeito de lei e ela não pode ser usada para incriminar alguém
como síndico, Por isso, que tem que fazer ela cumprir. por isso que eu puxei o Código de Defesa do Consumidor. Eu disse que não é uma lei. O Código de Defesa do Consumidor, ele funciona numa relação de consumo. Sim. Isso diretamente ao proprietário. Não tem nada a ver com o síndico. Isso diretamente ao proprietário. Mas vamos lá. A senhora contratou um profissional de engenharia e arquitetura para lhe assessorar ou não? Não, a gente tem lá já profissionais que moram no prédio que fazem essa... Então vamos lá. Não existe um contrato. Se eu tenho um contrato de prestação de serviço com o condomínio, estou prestando serviço, estou certo? Eu tenho que atender o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Muitos síndicos ou fazem internamente ou contratam um profissional. Vocês escolheram fazer internamente. Tá, okay? Então, relação de consumo, por causa dela, não vai existir. Mas o questionamento vai ser o mesmo. E como os advogados e juristas vão tratar, ainda é um pouquinho, né, uma matéria que foge um pouquinho ao meu escopo de trabalho. Porque, aparentemente, isso daí, se qualquer síndico lesse e achasse que isso, ninguém ia ser síndico. É por isso que eu brinquei com vocês aqui. Mas a coisa não é bem assim também. Né? Isso, eu acho que serve para o síndico se eximir de qualquer tentativa. Mas, por exemplo, porque veja bem, se uma determinada pessoa foi lá e empilha um peso na carga no meio da laje, a laje cai... Deixa eu avançar um pouquinho, aí eu respondo lá. Só uma pergunta. Essa questão de você pegar um morador que tem formação técnica para responder nessa área, isso tem que estar registrado em ata, né? Porque está documentado. É um pouco da administração interna. E também sem prejuízo da respectiva anotação de responsabilidade técnica. Tá? Todo trabalho de engenharia tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica. Exatamente. Então veja bem, porque o que acontece é assim, eu tenho lá no prédio o cara que é engenheiro, que mora lá, eu tenho o cara que é arquiteto, que mora lá, e ele vai me dar uma assessoria disso assim, informalmente. Eu acho que isso não funciona. Entendeu? Então, se ele propõe fazer isso que seja documentado em ata e que tenha a respectiva emissão. Eu vou fazer uma pergunta diferente aqui. Eu tenho certeza da resposta. A Giovana e o Paulo, né? Pedro, perdão. Vocês trabalham para o condomínio de vocês como profissionais? Não. Eu não aceito essa. Recomendaria um colega fazer isso? Vou responder como advogada da nossa associação, porque a minha função é outra. Não, entendeu? Recomendaria um colega de vocês fazer isso? Não. Porque é difícil. Você vai criar vai precisar do psicólogo, do psiquiatra. Você vai entrar em crise. Você vai entrar em crise. No meu prédio foi criada uma comissão de obras, mas foi feita em assembleia. Não, assim, eu respeito, mas assim, a gente todo trabalho de engenharia tem que ter um recolhimento de RT ou RRT. Então, assim, você vai pular algumas etapas. Não, eu entendi. Eu espero que não dê nenhum problema, que na verdade, quando a gente vai procurar responsável, pode ser até juridicamente difícil de... A gente está falando de coisas diferentes. Se eu apresentar os próximos, eu vou mostrar para vocês. Para a área comum, evidentemente, a gente tem que contratar o profissional, recolher a ART, a RRT, seja lá o que for. Sim. Naquele caso em que um proprietário, contrata o profissional e faz caca lá no apartamento dele e a responsabilidade de ser do síndico. É isso que a gente... Como eu disse, a norma é bastante recente, tem muita discussão. E eu vou apresentar mais coisas da norma aqui que eu acho que vai ajudar a gente não a responder, a refletir um pouquinho mais sobre ela. Então, o proprietário, as incumbências, o proprietário, o responsável da obra deve, antes da obra, encaminhar ao síndico o plano de reforma. Ok? As documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, à normalização, aos regulamentos internos para a realização das reformas. Durante as reformas, esse proprietário tem que fazer o quê? Diligenciar. Essa palavra é um pouquinho complicada na norma. Monitorar, cuidar, mas não dá a responsabilidade tão direta. Quando eu ler a do síndico, vocês vão perceber onde eu estou querendo chegar. Para mim está invertido. Veja só, no primeiro item ali, o cara vai ter que entregar para o síndico tudo isso aí. Sim. O síndico tem que ser um caruto especial para saber que aquilo que ele recebeu é o que ele deveria receber. Isso. Então, ele não é um especialista. Recomendação
contratar um profissional para assessorá-lo. Agora, tem obras que o apartamento faz que o síndico nem sabe que vai Sim. acontecer. Sim. E essas obras são pequenas ou um pouco maiores, elas acontecem dentro da unidade. Sim, sim. Como é que o síndico pode... Geralmente eu vou atender por conta de barulho. Aí desperta o morador chato que reclamou do barulho, aí você verifica, cadê o prontuário da obra? Ah, não tem. Mas tem um cadastro também de prestador de serviço que é feito na portaria. Depende de cada condomínio. Pelo que eu estou vendo para a senhora, mas tem prédios que não é. Exatamente. Entra pela garagem com ele, sobe pelo elevador com ele, com aquele materialzinho e vai aos pouquinhos clandestinamente fazer. É difícil. É difícil. Por isso que eu disse, tem uma questão ética entre profissionais e tem uma questão que essa norma tem que nos ensinar a ter a questão da nossa responsabilidade como contratante, se nós somos donos de um apartamento, né, trazer um profissional, né, ser ético com o síndico na transparência, né, mas é uma norma que vai ensinar a gente até esse tipo de educação, porque o que a gente vê no mercado é um jogo sujo. Né? A brincadeira aqui, o que eu estou apresentando para vocês é a novela das 9. É a regra do jogo. Mas o que acontece mesmo é a novela que passa um pouquinho mais tarde, né? Que são as vidas secretas. Aí é mais complicado a gente... Chama com previsão de punição. Sim. Então, a nova norma dá um pouquinho mais de poder ao síndico, só que esse poder, no meu entendimento, também trouxe mais responsabilidade. Você pode parar a obra. Só que para fazer isso você precisa estar fundamentado. Fundamentado como? Com um profissional que lhe assessore. Por isso que eu fiz a propaganda do livro do laudo, eu faço o laudo e faço os atendimentos. Não que estou querendo vender o peixe, mas eu trabalho com isso. E o advogado, a advogada quer esse tipo de trabalho para monitorar, ou para embargar, ou para tirar o embargo, dependendo do lado que você esteja. Mas o síndico não pode parar a obra, ele pode pedir que a obra seja embarcada. A nova norma dá poderes dele paralisar a obra, eu vou ler para vocês. Norma que não é a lei, que eu entendo todo o aspecto, mas numa perícia, o que o perito vai utilizar como regra? A norma. O síndico pode notificar que a obra tem que ser parada. A prudência manda. A prudência manda. Ele vai continuar e depois se dá problema. A prudência manda. Há 3 meses atrás eu soube de um síndico que foi parar uma obra antes da norma. Infelizmente ele pegou um lutador de jiu-jitsu e ficou sem andar há 1 ano. É complicado. São outras coisas. Outra coisa, pode ser acionada a defesa civil da prefeitura. Desculpa, só ele levantou a mão. Isso. Vou fazer uma colocação. Eu sou engenheiro perito pelo IBAP. Opa, legal. Aos síndicos aí, né, presente, o que se recomenda, de repente, nessa questão do embargo de obra é a fiscalização da própria prefeitura. Se você sentir alguma desconfiança, de fazer sim essa denúncia, fazer a notificação do condomínio para a obra, para você se documentar sim, porque um exemplo que ele citou da fachada, se aquilo ocorre do lado externo do prédio, quantas pessoas não podem morrer? E se o síndico não notificou a prefeitura dessa obra irregular, ou até mesmo regular, porém que não tinha um profissional acompanhando a obra, a responsabilidade for responsável do síndico sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito, Correia. Sem dúvida. Muito obrigado. Seu nome? Carlos Eduardo. Então, diligenciar para que a reforma seja feita dentro dos preceitos da segurança e para que ela atenda a todos os regulamentos. Estou falando do proprietário responsável. E depois, emitir o termo de encerramento, atualizar o conteúdo do manual do proprietário. No caso da inexistência, porque tem prédios mais antigos, você que foi contratado para fazer a reforma, tem que fazer o manual com as interferências da reforma para prestação de serviço. Ok? Não vai usar a norma para fazer laudo? Representante legal síndico, o que ele deve? Disponibilizar os requisitos e ações necessárias para a realização de reformas, além das previstas na Convenção do Condomínio e Regimento. Documento, projeto. Lembra que tem que cuidar dos arquivos? Então a lição de casa também tem que ser feita pelo síndico, não por quem vai fazer a obra.
E eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Requerer a necessária atualização do manual de operação, uso e manutenção de edificação. Então, quando terminou a obra, fez a atualização? Requerer. O síndico tem que verificar se ele fez. Incumbências do síndico. Receber os documentos ou propostas da reforma. Você é obrigado a receber e depois encaminhar a proposta da reforma para análise técnica legal. Você pode fazer, distribuir a sua comissão ou contratar um profissional de arquitetura ou de engenharia para lhe assessorar. Formalizar com base na análise a resposta a essa solicitação que foi feita pelo morador, nos seguintes termos justificados: aprovado, aprovado com ressalva ou rejeitado. São essas três categorias que você vai devolver a resposta ao morador que solicitou o processo de reforma. E autorizar, caso você tenha aprovado, a entrada na edificação de insumos, pessoas, os trabalhadores que vão realizar aquela obra ou serviço. Promover a comunicação e a disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma na edificação que estiverem aprovadas. Como é que você vai dar publicidade a isso? Por isso que é um programa de gestão. Precisa parar, pensar, verificar se você tem documento, quais são as regras que você vai estar fazendo para analisar aquele processo de reforma. Tem critério, não tem critério? Vai cobrar da prefeitura, não vai cobrar da prefeitura? Então, assim, num nível mais estendido dessa minha apresentação, o como fazer, o como aplicar. Com a minha visão, desculpem, vou respeitar de todos, mas tenho um pouquinho de vivência no assunto e estou tentando passar aos senhores. Então, o representante síndico deve, durante a obra, verificar ou delegar a terceiros, contratar um profissional de engenharia, o devido atendimento ao plano de reforma. A criança é sua, para assegurar condições necessárias à realização segura das obras. Aí tem um problema, às vezes a pessoa bate a porta na sua cara e você só entra com liminar. Começam os problemas. Cumprir e fazer cumprir as deliberações em relação às obras aprovadas, em atendimento à convenção, regimento interno, está no barulho fora da obra, tudo que está dentro da convenção, está atendendo ou não está atendendo, aquele plano está sendo seguido ou não está sendo seguido. Está cuidando da obra, que não é sua. Mas o síndico deve fazer isso. Ou quem ele contratar. Tomar as ações legais necessárias sobre qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno e seus usuários. Então, atenção, rota de fuga, aquelas obras que comprometem a segurança ou vão dar prejuízo à manutenção da edificação, ao sistema como um todo, né? Tem que cuidar, tomar ações legais. Procurar um advogado e embargar a obra se for o caso. Com as ressalvas que podem ter, porque o assunto da administração de condomínio, uns vão orientar a notificar, outros vão orientar fazer a indicação na prefeitura. Tudo isso pode ocorrer. É a prefeitura, né, que tem o poder de embargar. A justiça também tem o poder de embargar. É que para cada caminho que você escolhe, tem um tempo, uma ação e uma reação. A prefeitura pode vir no teu prédio e encontrar outras situações, né? Pois não, Carlos? Na portaria. Entendeu? Mas por isso que eu falei, Carlos, que é um programa de gestão. Você determina o que fazer em cada situação. Então, se alguma coisa sair fora da curva, qual a tomada de decisão? É isso. A palavra gestão é isso. Não é simplesmente cuidar de 3 reformas que estão sendo feitas no seu apartamento, no seu prédio. Porque você pode cuidar de uma com um critério, cuidar da outra com outro critério e cuidar da outra com um terceiro critério. Não tem engenheiro que resolve isso, não tem arquiteto. Psicólogo, psiquiátrica consegue... Porque não é mais problema de engenharia. Você deixou ele fazer isso. Por que eu não posso? Mas você deixou ele fechar a sacada. Por que eu não posso? São essas que não tem mais engenheiro que resolve. Não tem. O proprietário, o responsável técnico da obra deve, muito mais leve, diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e para que atenda a todos os regulamentos. No entender dele, tudo pode estar ocorrendo bem. Acumulou lá todos os pisos, subiram bonitinho, não quebrou um piso. Centralizou lá 500 quilos no centro da laje. Uma laje de 200 quilos, 150 quilos por metro quadrado. Não danificou o elevador, tomou todas as providências, mas foi lá e pode ser, infelizmente, a empresa capacitada que não tem supervisão alguma. Porque se tiver, o profissional vai falar, distribui a carga, né? Que são as preocupações.
Após a obra, não terminou ainda, hein? O representante legal síndico deve vistoriar ou delegar para terceiro as condições de finalização da obra. Pode ter problema que batem a porta na tua cara e você nem sabe como é que terminou aquilo. Receber o termo de encerramento das obras emitidos pelo executante e o manual atualizado conforme a BNT 14037. Eu não vi nenhum manual reformado ainda. Talvez não veja. Mais fácil eu voltar a nascer cabelo. Encerrada a obra, cancelado as autorizações de entrada para circulação dos insumos prestadores de serviço da obra. Um pouquinho mais fácil de fazer, mas muitas vezes não se finaliza isso. Não cancelou. O empreiteiro entrou lá e fez alguma coisa no apartamento, até isso vocês podem ser questionados como síndico. Você não finalizou o processo. Arquivar toda a documentação oriunda da reforma, incluindo o termo de encerramento das obras. Lembra que o termo de encerramento vem aí, né? Mas tem que ter arquivo. Tem que guardar o arquivo. E o proprietário responsável da obra deve atualizar o conteúdo no manual, novamente, do proprietário, nos pontos em que as reformas interferiram, conforme os termos da NBR 14037. E aí, no caso da inexistência, elaborar esse manual. Consegui deixar um pouquinho mais claro para você? Da Assembleia amanhã, Curiosidade, o que a administradora fez lá em 14 de abril de 2014? A partir dessa data, qualquer reforma deverá ter um profissional, a mesma ladainha que eu vejo em todos os elevadores. Não é isso. A partir de 18 de abril de 2014, nós deveremos discutir e aprovar em Assembleia um programa de gestão de reforma, que deveremos... Isso, um programa, que é o mesmo, em paralelo, ao programa de manutenção do condomínio. Contrata a manutenção do elevador, contrata a empresa de limpeza, não se registra nada, não se sabe o que acontece, quando vem o dono da empresa e fala assim, tem que trocar os cabos do elevador, rateio extra. Não, é programa. Como é que eu faço com o extintor? Como é que eu faço para renovar o EVCB? Como é que eu cuido da limpeza na minha área comum? Se eu estou cumprindo aquilo que a construtora informou? Claro que eu tenho uma série de problemas. A construtora não informa direito nada em manual. É outra questão. Nós estamos no Brasil. Mas tudo isso tem que ser bem feito. E você tem que chamar um profissional de engenharia e arquitetura para te ajudar a desenvolver esse programa. Então as normas todas agora estão em gestão de manutenção, gestão de reforma. É para você elaborar um programa que tem começo, meio e fim, arquivamento de documentos, para o nosso perito de IBAP lá, a hora que chegar para ver o sinistro, cadê tal documentação, o que aconteceu, cadê o histórico, faz manutenção, não faz manutenção, ele vai perguntar tudo isso. Tô mentindo? É a análise dele. O cenário atual que a gente vê, né, depois da aplicação da norma em alguns atendimentos. Esse é um comunique que o morador entregou à síndica. Ele foi protocolar o processo de reforma dele na prefeitura, né? Então, a síndica ficou horrorizada. Nossa, eu tenho que ir atrás do ABITS, não sei onde está. Eu tenho que mandar a cópia do meu RG e CPF? Tenho, está aqui, ó. Apresentar o conteúdo em assembleia do condomínio, concordando com as intervenções. A prefeitura está pedindo até isso. Isso, o pessoal acaba até inviabilizando a obra ou contornando, não precisa de legislação. Vamos acordar aqui em Assembleia que não precisa. Tudo que foge à norma, você traz risco. Então isso tem que ser medido. Não vou dizer que é para fazer ou não é para fazer, mas a norma está aí, é para ser atendida. Fugiu, né? A própria convenção de condomínio. Não pode alterar a fachada. Está escrito. Coloca o vidro. Troca a porta. Né? Outros itens. Ah, mas aconteceu um evento na área comum, que não é mais área comum, porque foi acordado entre os moradores pintar o rol social, e de quem é o prejuízo agora e quem paga. A convenção, tenho certeza que vai ficar no meio do muro e não sabe para que lado vai, porque ela não está regrada mais, você alterou aquilo. A regra do jogo foi alterada. Né? Então, são essas discussões de documentação que é importante vocês estarem atentos. Estou terminando, gente. Esse daqui é um processo também, o colega sabe, no canto direito aqui já é digital. Essa piscina aqui, na cobertura do prédio, ele quer ir para essa configuração aqui. Tá? O que pode, o que não pode, pode. Mas ninguém apresentou nada, nenhum memorial de cálculo, nenhuma solicitação, entrou porta dentro, antes da norma, dizendo que a norma não se aplicava a ele.
o Código de Obras, em São Paulo 92, Barueri mostrei em 91. Né? Então a norma só veio para regrar, mas todos os quesitos dela estão precedentes a ela. Então a obra no dia 17 de abril não tem que atender a norma? Pode não atender a norma, mas atende uma série de outros requisitos. Aqui um atendimento, né, num apartamento, esse aqui acho que é Moema. Na RT a gente encontrou troca de revestimentos. Tirou parede, elétrica, hidráulica, tinha ponto de gás aqui que ia ser alterado, uma série de situações. Já tinha aqui um ar-condicionado que foi perfurado a viga da reforma anterior e estava querendo retirar, parou por causa da retirada do caixilho, entre a sacada e a sala. Aí o síndico resolveu parar a obra, aí me chamou. Alvenaria estrutural, abertura de janela. Mas tem curiosidade aqui pro amigo Carlos aí do IBAP. O síndico na época era a construtora e autorizou. Um engenheiro contratado pelo apartamento, não foi nada feito às escuras. Fez um estudo e aqui ele traçou uma viga metálica. Depois que isso tudo foi imposto, trocou síndico e tudo mais, a construtora tirou a garantia. E aí teve a discussão e teria que voltar de novo ao original. Só a empresa de consultoria foi mais de 20 mil reais para fazer. E a gente sabe que o grout é a coisa mais simples de fazer, mas tem que saber como fazer e tem uma responsabilidade inerente ao caso. Então, assim, eu atendi, ao primeiro momento pensei que era uma intervenção sem informar o síndico, não era. Tinha autorização, tinha um certo critério, mas o profissional, no meu entender, que assinou RT para fazer isso aqui, que eu entendo com qualidade, não passou ao proprietário o risco que ele estava envolvido. E assumiu um risco enorme. Porque o manual da construtora já indica que não pode fazer corte ou abertura em parede. Então você está sobrepondo alguém, é o calculista original, que é o responsável original da construção, briga de Davi contra Golias. Né? E o proprietário falou, o que eu faço? Eu vou processar. Falei, se o senhor vai processar ou não, é um direito do senhor. Recomendo, contrata a empresa de consultoria, fecha conforme essa empresa de consultoria, depois o senhor briga na justiça no papel. Esse é terceiro andar, 32. Um prédio tem 22 andares. De alvenaria outro portal. Nem eu. Aqui é o mesmo apartamento, mesmo prédio, e toda a rede de gás passa pelo teto da cozinha. As pessoas vão lá e colocam o forro e vedam a janela de ventilação do gás da unidade que é sempre na unidade superior. Né? Então, um simples gesseiro, sem informação, empresa capacitada, e aí ele vem colocar aqui, né? Iluminação, sabe-se lá com que critério a fiação é passada ou não, então você tem uma possibilidade de gás com risco elétrico, confinando. E a minha obra, meu teto ficou lindo. Né? Então vamos lá, é esse tipo de situação, por isso que eu brinco da empresa capacitada. Não tem empresa capacitada, hein, gente? Aqui é um sinistro, então ocorreu aqui na sacada do edifício um incêndio, isso aqui é o resto da raspagem do taco. Isso, ele precisa da anotação técnica. Então, vamos lá. Tudo isso tem que ser verificado num contexto, né? Nesse caso aqui, eu diria para você que pelo sistema da edificação, onde eu tenho uma sanca de gesso, que tem uma rede de gás e eu estou interferindo, lembra que a norma planejar, verificar se vai interferir no sistema e tudo. Então, responder de bate-pronto sempre, se o pintor, se o gesseiro, se o colocador de piso pode ou não pode, eu preciso aplicar isso num contexto. Por isso que eu insisto, trabalhem num programa, discutam internamente no condomínio o que pode e o que não pode. Porque se eu não tiver algum risco inerente àquela edificação, aquele tipo de edificação, até pode. Mas se eu não tiver esse conhecimento, que só o profissional, arquiteto, engenheiro, vai poder dar para o proprietário ou para o síndico, não recomendo que faça. Você pode fazer até uma questão em cadeia. Todos os edifícios, todos os apartamentos possuem essa caracterização e nós já verificamos, estudamos que certas obras não interferem. Aí é o programa que foi estabelecido, que já analisou por um profissional o que pode e o que não pode. E aí você pode fazer uma liberação um pouquinho mais mecânica. Né? Mas assim, responder de bate-ponto, qualquer pergunta, isso pode, isso não pode, eu preciso inserir num contexto.
analisar. Tem prédios que têm uma estrutura diferente da outra. E nesse caso eu estou mostrando sempre alvenaria autoportante, sistema convencional, que é o sistema retilíneo. Então vai depender muito de onde você está trabalhando. Por onde passa a rede de gás, se passa interna, se passa externo, se eu faço manutenção, se eu não faço manutenção. Tem todo um critério. Esse aqui foi um incêndio, tá ok? Raspagem de taco, acumulou. Tem produtos inflamáveis, solventes, tudo misturado e deu princípio de incêndio. Raspagem de taco é simples, não é, gente? Pode, não pode? Diego. Pode, né? Raspagem de taco pode, não pode? O bombeiro foi lá e atuou. Isso aqui é um laudo de um colega. Você não está com contrapiso, né? Eu estou dizendo, o acúmulo da serragem misturado ao solvente criou um princípio de incêndio. E a liberação disso aqui é pelo Corpo de Bombeiro, é para verificar se a estrutura foi... Tem norma para liberar o apartamento, tá certo? Sim. E tem a questão dos gases gerados, que a gente não está produzindo, né? O ambiente talvez não está... A norma fala isso. Lembra que eu te falei que já tem mais de 900 normas que regem a construção civil para entregar um empreendimento. Né? A gente mal sabe algumas. E esse daqui é um caso bem particular que eu quis trazer. Esse é mais recente, é objeto de perícia, não o caso que eu estou falando. O processo de reforma, existe uma empresa que está cuidando das liberações de reforma. Tem 9 torres, isso aqui em Guarulhos. Quase 1000 apartamentos. Ele tem um problema de destacamento em fachada. A colocação das telas de segurança tem, pela liberação, uma regra lá. O profissional que atua no apartamento tem que dar a garantia de que não vai fazer o destacamento ou que o chumbamento é feito em camadas mais profundas para atender a resistência. Porque, em particular, naquele prédio tem o problema. Aqui é no mesmo prédio da sacada de vidro e duplex que caiu. Esse daqui é o centro, o apartamento no piso inferior, que está com uma janela de inspeção e um vazamento aqui. E à esquerda e à direita, o apartamento superior. Originalmente, no piso superior do duplex, aqui era somente uma ducha. E aí foi instalado um lavabo, uma bacia sanitária, para atender a um spa que fica aqui à esquerda, que não está a foto. E esse piso foi elevado para não danificar a manta. E a tubulação foi passada, mas em algum momento, para entrar dentro da unidade, ela perfurou a manta. Né? Ao lado, né, como se eu estivesse olhando aqui para frente da foto, nas minhas costas, eu tenho essa área que atualmente é a lavanderia, mas era o dormitório de empregada. Era uma área seca, sem nenhuma tubulação hidráulica, e foram passadas novas tubulações hidráulicas para atendimento das máquinas e tanque. Né? Tudo isso centralizava mais ou menos por aqui, que vazava no apartamento. Eu tenho, foi antes da norma reforma, eu tenho um prontuário de como foi feita essa reforma aqui? Não. Foi feito um ensaio por uma empresa que faz aferição em tubulação, teste de esgoto, e detectou o vazamento. Como resolver? Começar tudo de novo, quebrar esse piso, só que com projeto, com orientação, tudo mais. A moradora ficou louca da vida comigo e com o síndico, que fomos fazer a vistoria, e a culpa era nossa. Inclusive voltava um mau cheiro no apartamento dela por conta da alteração que ela fez no lavabo, que não está aqui. E ela enfia o dedo na nossa cara, dizendo: vocês são responsáveis. Inclusive tinha próprio dedo da construtora que fez algumas coisas aqui, tá? Bom, essa daqui eu trouxe porque achei muito engraçado, né? Mas é que está acontecendo mesmo. Um cliente me pediu por telefone, depois me enviou essas fotos por e-mail. Possível cliente, solicitou uma RT no meu escritório, né? Cláudio, eu preciso de uma RT. Eu instalei um ar-condicionado e o síndico está cobrando. Já fez a obra? Já. Eu não acompanhei, né? Está um pouquinho difícil da gente atuar. Mas você tem alguma foto? Tenho, vou te mandar. Manda aí. Fez sanca, passou infraestrutura em viga, quadro elétrico, mais alteração em vigas aqui. Aí ele também me passou o relatório da empresa que faz tem uma empresa contratada pelo síndico para fazer a aferição. Apaguei aqui algumas coisinhas só para trazer, e eles colocam lá, tanto na rede elétrica, na chegada do caminhamento da rede elétrica predial, quadro de energia, tinha fiações que estavam mastigadas ali, cortadas,
dá para fazer, mas eu tenho que atender, ele ligou para o meu escritório, né? E com relação ao risco do ar-condicionado, além da carga elétrica, eu tenho por onde foram feitas as perfurações, né? Eu tenho que atestar na estrutura que não agrediu a segurança da edificação. Tudo fechado, eu falei para ele, eu vou ter que abrir os locais e verificar, porque eu tenho a tal da linha neutra para verificar se foi passado, provavelmente não. Se não, recuperar o ponto e abrir no ponto certo. Não tem mais retorno, o telefone ficou mudo e não tivemos mais contatos. Tá? Esse é o cenário que eu encontro, esse é o relatório final da empresa. E a norma de reforma foi reformada, como eu disse para vocês, em 19 de agosto e vai ser válida depois de amanhã, em 19 de setembro. Né? Eu trouxe em vermelho aqui, e é uma repetição de várias situações, mas alguns pontos maiores é o que eu disse em relação ao poder do síndico e a responsabilidade. Eu confesso que li essa norma com um pouquinho de... Pensei que haveria uma alteração, porque a sociedade no início, ela cobrava lá pelos desabamentos uma ação, foi tomada uma ação. Uma norma que o mercado depois disse que era muito rígida. E é difícil de cumprir a norma, de entender a norma. Né? Porque existem vários pontos de vista, eu estou passando o meu. E agora eu espero que a norma sendo reformada, pelo menos coloque na tabela as perguntas do colega ali. Isso pode, se não pode, isso pode, se não pode. Mais responsabilidade ao síndico, mas também mais responsabilidades ao proprietário. Então o proprietário deve enviar o relatório durante a obra, deve entregar um relatório no final da obra. Então, para o síndico não ter que cuidar da obra, aí ele só monitora. Não. Continua um fardo pesado e um pouquinho mais pesado para o síndico. Então, eles esclareceram em alguns pontos que para os casos onde existe a garantia do empreendimento, ao final dela, o síndico deve contratar uma empresa para aferir. Isso ficou um pouquinho mais claro. Tá? Então, não dá para fugir mais da contratação de um profissional para aferir isso. Então, existe uma repetição do que eu já explanei na apresentação, na parte anterior da apresentação. Aqueles itens que estavam em vermelhos que tem a relação, né? Eu estou com a norma aqui direitinho, a primeira e a segunda, mas é isso, é uma repetição. Após o prazo decadencial, um responsável técnico designado pelo proprietário ou responsável legal deve efetuar análise. Isso não era tão claro, agora está claro. Requisitos gerais, meios que garantam a segurança da edificação e dos usuários durante e após a conclusão da obra. Nas áreas privativas, durante a realização da obra, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento, principalmente combate a incêndio, liberação de rotas de fuga. Se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos. Aí eu coloco, né, que na verdade tem a nova diretriz 2 da NBR, que é a norma de fazer norma. Quando coloca devem, é obrigatório. Não pode ocorrer obstrução, nem mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência de edificação. Caso necessário, devem ser criadas rotas de fuga. Ela está sendo um pouquinho mais incisiva, mas muito mais para o síndico. Então o Secov até se manifestou no começo e tudo mais. Eu falei, vai vir uma norma mais aliviada. Não, pelo contrário. Durante a realização dos serviços devem ser implementados controles que validem as condições de terminalidade ou recebimento das etapas da obra. Do término ou do recebimento das etapas da obra. Se ela tiver várias fases, você vem checando junto ao proprietário que essas fases estão sendo feitas. Muitas obras a gente não passa da porta. Tem que pedir liminar para entrar. E tem aquele caso do primeiro da piscina, quem entrou com a ação foi o proprietário, porque o síndico estava cobrando os documentos e atrapalhando o curso da obra. Perdas e danos, tudo envolvido. Se for constatada a alteração do escopo da obra, aqui ó, foi constatada a alteração do escopo, entregou um projeto e está fazendo outro, a obra deve ser imediatamente suspensa. Está dando mais poder ao síndico. E proibido o acesso de materiais funcionários, conforme a orientação do colega lá. Toda a documentação deve ser submetida à nova análise do profissional habilitado com a sua aprovação e somente após o comunicado formal ao proprietário, possuidor ou responsável legal da obra
pode ser retomada. Então ela está dando poderes ao síndico. Quando a obra interferir em aspectos de segurança, o uso da edificação, ações técnicas legais e emergenciais cabíveis devem, é obrigação do síndico, ser tomadas. Por favor. Mas a questão do sistema de incêndio, normalmente nessas reformas de prédios comerciais, o pessoal explica. Isso. E hoje existe um decreto do Corpo de Bombeiro que, se numa vistoria deles for constatada alteração, pode multar. Pode multar e interditar o local. Sim. Não só a sala, mas sim o prédio. Sim. É um projeto só, né? E o pessoal não... Isso é bom de conhecimento de todos, é um decreto agora novo. Perfeito. É mais um componente. Para toda a situação ruim, digamos assim, tem um antídoto. Se você cumpre, você tem regras a serem estabelecidas como plano diretor da sua administração. O AVCB é uma ferramenta. Se você cumpre o AVCB, o seu prédio está em dia. Então, se você está em dia e se alguém está interferindo, você cobra. Agora, se você, síndico, não faz o AVCB, não faz a sua lição de casa, você está realmente exposta a críticas. E em prédios comerciais, sem AVCB, sem licença de funcionamento. Sem licença de funcionamento, os advogados fazem o quê? É isso aí. Processam o síndico. Responsabilidades legais da edificação antes do início da reforma e também depois a gente vai seguir um pouquinho mais. Mas aqui é uma síntese do que foi só alterado, tá, gente? Tá quase que repetitivo. Mudam algumas palavrinhas, mas o importante foi que vocês viram que dão mais poder ao síndico, mas também mais responsabilidade ao síndico. E é o profissional que assessora o síndico. E eu assessoro o síndico. Eu não fujo, não, mas... eu tenho que orientar o síndico a estabelecer o programa. Agora a gente está desenvolvendo, não sei se é o primeiro, mas eu ainda não vi, a gente está desenvolvendo um manual da reforma. Né? Só serve para edificação, para cada edificação. E o meu cliente comprou a briga e nós estamos desenvolvendo isso aí. Quando o condomínio disponibilizar o teor da convenção de condomínio e regimento interno, receber os documentos ou propostas da reforma com constituição de profissional habilitado, autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para a realização de serviços e reformas somente após o atendimento dos requisitos do plano de reforma. E promover a comunicação e disseminação. Teve algumas modificações muito discretas, nada do que eu esperava, pelo que eu vi ali, o colega também esperava, e deu mais responsabilidade. E agradeço a paciência de vocês. E eu sou arquiteto há mais de 20 anos e eu não exerço a função de arquitetura, não faço projeto, minha área é outra, trabalho em outra área. Mas a preocupação da SEAB é fornecer informações daquilo que o engenheiro e o arquiteto é responsável. E não somente o engenheiro e o arquiteto. Aos técnicos, né? A gente é salvador de vidas. Sim, sim. Né? A gente viu ali, o engenheiro, além de tudo que a gente faz, a gente pode salvar muitas vidas. Sim. Né? Então, a partir de agora a gente vai trazer profissionais nesses ramos de atividade para trazer informação para vocês. Porque o síndico de um condomínio, o síndico de prédio, é uma função muito importante. E a gente sabe a briga que é. Eu moro no condomínio onde o doutor Pedro estava aqui, e ele briga comigo porque eu não vou na reunião. Porque a gente sabe que é interesse próprio. Né? E ontem nós tivemos uma reunião com o GPT, que trabalha na prefeitura, na Secretaria de Planejamento, junto com o secretário que foi... Eu tive a sorte de tê-lo como meu professor na faculdade, né? E da importância que tem da nossa profissão. Né? E hoje o que acontece, Cláudio, é que ninguém gosta de assinar documento. Isso compromete cada um de nós, não é verdade? Então, tudo é muito bom de fala. A gente fala e depois acha que você entendeu errado, não é verdade? E ontem nós tivemos essa caderneta de obra, tivemos com o GPT. Isso aqui é importante. A gente, quando vai comprar um cachorrinho por aí, tem um que custa R$10, outro custa R$1.000. Por que um custa 10 e outro custa 1.000? É porque falaram que ele tem pedigree. E a obra da gente também tem que ter pedigree, tem que ter garantia, tem que ter um profissional que assine aqui dentro, que assine e coloque o nome dele. Tá? Isso aqui é um livro que você vai guardar, é um registro que a gente tem. O meu sonho é que isso seja um diferencial de venda. De venda, sem dúvida. Nós ontem tivemos uma reunião com a Secretaria de Planejamento e a gente vai fazer, né, GPT, com que isso seja cobrado. Isso daí é garantia. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, até o GPT nós conversamos outro dia. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: aqui em Barueri tem venda de laje.
Pô, todo mundo sabe que tem. Então a venda de laje não é a laje que você usa para poder fazer uma cobertura. Vem uma pessoa, compra um terreno, faz uma casa. Vem outra pessoa que vem, não tem onde morar, ele vende a laje para ele. Então ele mora no sobrado. Vem um outro que mora no terceiro. Vem um outro que mora no quarto. E essas obras que existem, não são obras que a gente vê onde foi feito o cálculo estrutural, que tem um projetista, que tem um profissional acompanhando isso daí. São pessoas que são carentes que vão levantando. Então, imagina o que isso pode ocasionar, não é verdade? Então, nós não somos médicos para curar pessoas, mas nós somos pessoas que evitamos acidentes, evitamos mortes que tem por aí. Então, ontem nós estivemos junto com o GPT, teve eu, o Garcês e a Giovana, tá? Para que isso seja uma garantia não do engenheiro e do arquiteto, mas uma garantia do proprietário que está tendo seu imóvel e contratando o profissional, sabe? Então isso daqui é muito importante. E eu tenho certeza que logo, logo a gente está fazendo com que todos aqui em Barueri tenham que preencher isso daqui. É como um cinto de segurança que a gente não tinha o costume de usar. Né? E hoje salva muita vida. Então, eu tenho certeza que logo, logo a gente está com isso daqui. E é através da associação, através da caderneta de obra e através dos profissionais que estão aqui, para poder transmitir conhecimento, transmitir a responsabilidade de cada um. Tá? Eu agradeço a presença de vocês e nós podemos continuar tendo palestras mensalmente. Tá? É muito importante para a gente. O que a gente fica chateado é quando vem fazer a palestra e a palestra é individual. É você fazendo a palestra para a gente. Isso deixa a gente tão triste. Né? A gente fala assim, será que porque a gente não cobra? Então acho que não tem valor. Né? Então a gente sai daqui chateado. E hoje eu saí daqui muito contente em ver vocês aqui. E eu tenho certeza que a gente vai ficar preocupado. Porque é melhor ter um engenheiro e um arquiteto do que um psicólogo e um advogado do lado. O advogado tem que ser nosso amigo, tá? Não pegar as causas que, infelizmente, a gente é irresponsável em poder executar, tá? Cláudio, eu queria agradecer. Eu que queria agradecer. Tá? Muito obrigado. Foi um prazer muito grande ter aqui. Obrigado. Obrigado.